Inicio o meu pronunciamento mencionando que ontem, dessa mesma tribuna, abordei um tema extremamente relevante que representou o início do vosso pronunciamento. O tema é relacionado à segurança, ou melhor, à insegurança, à violência, à droga e à marginalização. Eu quero colocar em relevo, preliminarmente, a PEC que torna imprescritível o crime de estupro, que eu votei, e quero, então, me congratular com Vossa Excelência, porque nada nos toca mais do que a violência, sobretudo aquela praticada por nós mesmos, pelos nossos semelhantes, ainda mais agravante que muitos desses praticados contra as nossas crianças, mas crianças nem são jovens, são crianças, são vulneráveis e que ficam marcadas para o resto da sua vida. Então, esse projeto que Vossa Excelência, essa PEC que Vossa Excelência aprova, ela tem um alcance social impressionante. Talvez nós aqui não consigamos mensurar a amplitude e a magnitude que essa emenda à Constituição representa, mas o tempo dirá e fará justiça com Vossa Excelência que teve essa iniciativa e que teve a unanimidade da aprovação pelos senhores e senhoras senadoras dessa Casa. Pois muito bem, presidente, eu ontem participei de mais uma audiência pública da CPI da Previdência. Eu sou membro suplente desta CPI e junto com o senador Paulo Paim, junto com o senador Hélio José, junto com o senador Teomário Mota, tivemos a oportunidade de ouvir o doutor Felipe Salto, que é diretor da Instituição Fiscal Independente aqui do Senado Federal. Tivemos a oportunidade de ouvir também o doutor Pedro Fernando de Almeida, que é consultor legislativo aqui do Senado Federal. Também o senhor Leonardo José Rolim, que é consultor da Câmara dos Deputados. E o senhor Igor Roque, presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais. E ali discutimos novamente esse tema, o tema que vai ser o próximo tema a ser discutido, cuja amplitude também é extremamente ampla e significativa nessa Casa, que é a reforma da Previdência. E, senhor presidente, essa situação é muito complexa, as opiniões muito divergentes. O fato real é que a população envelheceu e o dinheiro acabou. E o déficit da Previdência, que no ano passado foi de cerca, ou melhor dizendo, que foi cerca de 200 bilhões, o déficit para esse ano, as perspectivas e as estimativas dão conta que pode chegar a mais de 250 bilhões de reais. Aliado a isso, temos um déficit fiscal de 139 bilhões de reais, que, pelas últimas conversas, me parece que essa meta precisa ser revista. Estes, senhor presidente, são os fatos. Agora, o fato real é que, para cada fato, existem várias versões. E as versões que nós temos nesse momento é que, em função do nosso costume, nós temos por costume analisar o problema de acordo com o nosso interesse. Se está bem para mim, se eu sou um privilegiado, está tudo bem, desde que não toque nos meus privilégios. Essa é a regra que, invariavelmente, nós tendemos a apreciar os problemas que enfrentamos. E isto é inadmissível, isso é imperdoável, isso é inconcebível.
Os dados demonstram hoje, senhor presidente, que o Brasil é um país de desigualdades, de diferenças sociais. E isso é muito grave, porque como garantir os privilégios quando nós temos hoje um Brasil de 14 milhões de pessoas desempregadas, mais 5 a 10 milhões, sei lá exatamente quanto, de pessoas subempregadas, e de 50, 60, 70 milhões de brasileiros que ganham um salário mínimo. Isso significa dizer que esse país é um país das desigualdades e das diferenças sociais. Eu diria mais, esse país tem 2 tipos de brasileiros. Hoje, os desesperados e os privilegiados, porque, convenhamos, cerca de 50% da população brasileira hoje ou está desempregada, ou está subempregada, ou percebe apenas um salário mínimo para conviver. Ora, que país é esse, como mesmo Vossa Excelência colocou, né? Que não acolhe os seus filhos com a distinção que efetivamente eles merecem? De que adianta nós sermos privilegiados se, para manter a nossa convivência, para dormirmos nas nossas residências, elas precisam estar cercadas ou de policiais, ou de vigilância privada, ou de cerca elétrica, ou de arame farpado, ou de muros altos? E não é isso que nós queremos construir esse país. Não é essa a essência da nossa vida. Não é essa, já concedo uma parte para Vossa Excelência, não é esse o meu objetivo como homem público. Eu não me conformo como senador de ver que esse triste cenário, esta realidade possa estar se agravando ao invés de estar melhorando. Portanto, esse tema é um tema que me causa muita espécie, muita preocupação. Sem dúvida. Eu estava só acho que Vossa Excelência pega muito bem quando faz a diferenciação daquilo que eu estava tentando tratar, entre o egoísmo, o individualismo, o interesse pessoal do coletivo. O Brasil entrou nesse caminho, é terrível. Eu estou lendo um livro muito interessante, que é A Política em Tempos de Indignação. E fala das frustrações da população e os riscos que a democracia... Eu estou lendo esse livro, é muito interessante. E tem uma palavra que a gente usa que encaixa bem nisso, que o livro trata. A palavra idiota. Nós estamos tendo uma idiotização da sociedade. Mas, lamentavelmente, ela foi deturpada com a palavra de origem na Grécia. Quando essa palavra veio, o idiota não é aquele que não sabe, certo. Não é aquele que aquele que não tem conhecimento, é aquele que é egoísta. Na origem da essência dessa palavra, é o individualista, que não quer saber de nada coletivo. Ele só quer saber daquilo que interessa a ele, a sua maneira, a sua corporação. Então, até a palavra foi distorcida no nosso português. Está até no dicionário, com essa versão de que é alguém que não tem conhecimento, alguém que não tem determinadas capacidades. Não tem nada a ver. A origem da palavra é: o idiota é uma pessoa egoísta, não quer saber nada que é público, não quer saber nada do bem comum. É um pouco do que está ocorrendo hoje. Então, essa indignação que a sociedade sofre hoje, vive hoje, ela é verdadeira. Pode ser contra nós, classe política, empresário, órgãos, instituições, ela é verdadeira. Agora, essa indignação não pode ser conduzida para o lado errado. Se ela for para o lado do individual, o lado idiota, aí você vai desprezar o coletivo, vai desprezar a solidariedade, vai desprezar o bem comum. Por isso que é muito importante a fala que Vossa Excelência faz aqui hoje, senador Dário. Parabéns. Obrigado, senador. Só queria fazer essa pequena colaboração. Não, e eu agradeço e incorporo ao meu pronunciamento. E eu fico a imaginar a situação dramática que vive uma família desempregada. Eu fui prefeito durante 16 anos. Eu fui vereador também durante 4 anos. E hoje sou senador da República. E a minha angústia
de certa forma, só aumenta com relação à grave crise econômica e social que o país vive. E me parece que eu pouco posso fazer para mudar essa realidade no curtíssimo prazo. E a população tem pressa, e nós precisamos agir rápido. O que me preocupa não é só a crise propriamente dita, é a falta de atitude, a falta de coesão, a falta de união, de integração, de nós revermos conceitos para construirmos um pacto de união nacional e de solidariedade para enfrentar os problemas que temos pela frente. De certa forma, a reforma da Previdência não pode penalizar, sobretudo, os mais pobres. Tem que ser, sobretudo, justa, equilibrada e racional. Tem que acabar com as aposentadorias milionárias. Temos que fazer justiça, e fazer justiça é cobrar mais de quem tem mais e cobrar menos do quem tem menos. Essa reforma da Previdência só tem um caminho: decretar, sobretudo pelo que eu já analisei, o fim dos privilégios, tratar os desiguais e os desassistidos de maneira diferente. Só assim teremos o apoio da sociedade brasileira para que a reforma possa prosperar. Eu, sinceramente, não posso me conformar que os mais pobres continuem financiando a Previdência Social. Dados da audiência pública de terça-feira, de quarta-feira, dão contas de que a Previdência Geral é aquela que mais contribui hoje, segundo os dados, para a Previdência Social. O que significa dizer que os mais pobres hoje estão financiando a previdência dos mais ricos. Isso é inaceitável, isso é inadmissível. Nós temos que inverter essa lógica. Nós temos que fazer com que aqueles que são mais ricos possam contribuir mais para a Previdência em detrimento daqueles que são mais pobres, sem os quais eu tenho certeza absoluta que a reforma da Previdência não vai prosperar como nós gostaríamos que prosperasse. Aliás, a reforma da Previdência não é uma questão hoje ideológica, é uma questão de necessidade da população brasileira, porque mais de 70% do orçamento hoje está indo para a Previdência Social. A Previdência Social hoje consome 7 vezes mais do que nós investimos em saúde ou educação, de maneira que enfrentar esse problema com firmeza é um dever e é uma obrigação de todos nós. Agora, precisamos, na reforma, encontrar um equilíbrio necessário para que nós façamos justiça, sobretudo com aqueles que são menos favorecidos, sob pena de nós, ao invés de corrigirmos uma situação, nós estamos participando para agravar essa situação ainda mais. De maneira, senhora presidente, senadora Ana Amélia, sem os quais a impressão que eu tenho é que nós não vamos ter o apoio da sociedade para que efetivamente possamos fazer as reformas. Eu insisto que eu fui prefeito, fiz muitos projetos de lei. Evidentemente que agora, na maior casa legislativa do país, assumi outra envergadura. Mas projeto de lei, ele é muito semelhante, tanto no município, quanto no Estado, ou quanto na União. E nós não podemos fazer aquilo que, efetivamente, primeiro, nós não possamos votar. Em segundo, que não venha de encontro aos interesses da população e da maioria das pessoas menos favorecidas. Hoje o cenário é perverso, na minha opinião, pois são os mais pobres que financiam, como eu falei, a maior parcela da Previdência Social. E eu tenho acompanhado de maneira bastante
com bastante preocupação essa questão da Previdência, sobretudo porque sou membro, embora suplente, da CPI da Previdência, mas eu percebo lá inúmeros problemas que precisam ser resolvidos, inúmeras questões que precisam ser reformadas, que nós precisamos mudar o conceito, nós precisamos ter outra posição com relação a assuntos que ficam engavetados e que não andam e que não prosperam. Por exemplo, o primeiro deles, que eu percebo a cada audiência pública que participo, é a questão dos privilégios. E se eu sou um cidadão privilegiado, eu quero dar a minha parcela de contribuição para que, efetivamente, a gente possa construir uma reforma da Previdência digna de todos os brasileiros. Mas existem outros privilégios, como, por exemplo, renúncias fiscais, que nós precisamos rever essas questões das renúncias fiscais. Mas rever de que forma? De forma equilibrada, coerente, racional. Por exemplo, uma das renúncias fiscais extremamente importante nesse país está relacionada ao simples, ao super simples. E essa renúncia fiscal, para nós eliminarmos, nós não podemos eliminar sem fazer um amplo diagnóstico do que as empresas, as pequenas, as microempresas que geram emprego nesse país e que contribuem para o desenvolvimento do Brasil, possam fazer parte desse contexto. A outra questão está relacionada, agora que está em muita discussão, a questão das entidades filantrópicas. Nós sabemos que tem entidades filantrópicas X, tem entidades filantrópicas Y, tem aquelas que prestam relevante serviço e tem aquelas que deixam muito a desejar. E, por isso, essa questão está sendo analisada e reanalisada. Mas, e, sobretudo, o fim da impunidade. Tem os maiores conglomerados empresariais desse país, são os maiores devedores da Previdência. E sabe por que eles são, senadora, os maiores devedores da Previdência? Por uma razão muito simples. Eles têm um departamento jurídico muito maior, muito mais amplo, muito mais preparado do que o departamento contábil, do que o departamento administrativo, exatamente para estudar essas questões, para não pagar a Previdência e para postergar o seu recolhimento. Isso representa uma fortuna para o país. Será que nós não teríamos condições de implantar uma legislação com relação à Previdência, que, na minha opinião, ela é importante, ela é fundamental, ela é vital em termos sociais para esse país e distribuição de renda, que nós tivéssemos para essas dívidas, para essas questões judiciais, um rito sumário que pudesse agilizar a sua tramitação e, com isso, nós teremos um efeito pedagógico dessa questão que, certamente, não criaria incentivo para que os maiores conglomerados empresariais desse país continuassem a postergar os seus pagamentos com relação à Previdência Social. E aí nós tornaríamos isso mais justo. Nós não precisaríamos aumentar a contribuição dos trabalhadores, nós não precisaríamos aumentar de maneira abrupta a questão da idade mínima, nós não precisaríamos de tantos mais recursos como nós precisamos, porque, na verdade, o que nós estamos fazendo é penalizando os bons pagadores. Aliás, isso acontece nos municípios, nos estados e na União. Aquele que é bom pagador, ele paga por aquele que efetivamente não é o bom pagador. E isso é inadmissível, isso é inaceitável e que nós precisamos ter uma posição firme com relação a esse assunto. Eu tenho dito lá na CPI, senadora Ana Amélia, que nós temos uma grande responsabilidade de desmistificar essa tese de que a Previdência Social é ou não é deficitária. Por que é deficitária? Quais são os itens
Quais são os critérios que são adotados para que nós façamos efetivamente essa aferição? Se o governo usa os recursos da Previdência para a própria Previdência ou se utiliza-se para outros fins e para outras finalidades. E isso está sendo feito com muita clareza, com muita coerência, e eu acho que a questão está sendo bem conduzida, e eu espero que no final nós possamos fazer um relatório que seja, sobretudo, esclarecedor, que possa retratar a verdade, a realidade, porque assim nós vamos avançar substancialmente para construir uma previdência social justa, legítima, que seja boa para todos os trabalhadores brasileiros. De maneira que eu também queria abordar um outro tema que eu acho extremamente interessante, já que Vossa Excelência me deu mais alguns minutos de tolerância, senadora Ana Amélia, em função da nossa amizade e da consideração e do apreço que tenho por Vossa Excelência, não só porque... O tema que Vossa Excelência está abordando é muito relevante. Não só porque Vossa Excelência é vizinha de Santa Catarina, mas, sobretudo, porque Vossa Excelência é uma das mais destacadas senadoras de todos os tempos dessa Casa Legislativa. Mas eu, em outra oportunidade, volto a insistir que parece que todos os temas que nós abordamos precisam de reformas. E uma questão de uma manchete interessante que gostaria de ler aqui é que o TCU investigará cerca de 978 milhões pagos a funcionários do BNDES com o PLR. E o TCU também decide investigar o valor e a quantidade de salários pagos em 100 estatais. Eu entrei aqui com uma proposta de emenda à Constituição para que as empresas estatais que são dependentes e que dependem de recursos públicos, que os seus respectivos vencimentos pudessem ser de acordo com aquilo que estabelece o teto dos gastos, o teto salarial do serviço público. Infelizmente, essa questão ela já recebeu um parecer favorável do então membro da Comissão de Justiça o ano passado, do senador Ataídes, mas o senador Ataídes, nessa nova gestão da Comissão de Constituição e Justiça, não faz mais parte da comissão, e ele foi repassado para o senador Assir Gurgás, que já fez um parecer também. O parecer é favorável, ele está na Comissão de Justiça, eu espero que possa ser votado o mais rapidamente possível, porque, na verdade, é uma questão também que tem muito a ver com o meu pronunciamento, senadora Ana Amélia, é a questão dos privilégios. E eu, invariavelmente, eu ouço, eu participo de que os senadores ou os parlamentares são muito privilegiados. Privilegiados são os funcionários da Eletrobras, da Eletronorte, da Eletrosul, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, e por aí vai. Porque esses, sim, são privilegiados. Porque nós recebemos apenas o teto, apenas o teto. Eu não recebo mais que o teto. E do teto já desconta 27,5% de imposto de renda, dos 30 mil que nós recebemos já dá aproximadamente 19 mil reais. Bem, é um bom salário? Claro que é um bom salário, é um privilégio, mas os privilégios mesmo não estão aqui no Parlamento, nem na Câmara dos Deputados, nem no Senado Federal, nem nas Assembleias Legislativas, nem nas Câmaras de Vereadores, que são altamente fiscalizadas, não só pela sociedade, mas também pelos órgãos de controle desse país. E nós precisamos acabar com esses privilégios, nós precisamos tornar o país cada vez mais igual. E se nós fizermos isso, nós estamos dando uma contribuição espetacular para construir um Brasil cada vez melhor, mais justo e mais solidário para todos nós. Muito obrigado.